Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Aline, eu sou psicóloga e estou aqui para falar com vocês sobre o artigo sobre preconceito racial e abordagens policiais, né? Foi uma revisão sistemática da literatura que eu, a Tássida Medrado Misael e o Ângelo Sampaio nós fizemos. Foi um artigo publicado pela Behavioral Analysis in Practice, numa edição extraordinária sobre que envolvesse racismo e análise do comportamento. Bom, como eu falei, eu sou psicóloga, me formei na Univasf, sou pós-graduanda em aba aplicada ao autismo, em neuropsicologia e aprendizagem, e trabalho já há 4 anos e meio com acompanhamento terapêutico de crianças autistas. Bom, nos últimos anos, alguns casos chamaram bastante atenção da mídia e da população em geral, como o caso do pedreiro Amarildo, que após o encontro com a polícia na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, ficou desaparecido, e após investigações foi constatado que policiais estavam envolvidos. Após algumas condenações, mesmo assim o caso nunca foi concretizado de fato. Nos Estados Unidos, em Ferguson, o jovem Michael Brown, de 18 anos, foi assassinado por um policial branco durante uma abordagem, onde foi constatado que Michael estava desarmado, o que gerou uma onda de manifestações nos Estados Unidos. E mais recentemente, o caso do George Floyd, que foi asfixiado por um policial branco durante uma abordagem. Bom, o que é abordagem? É o ato de se aproximar de pessoas ou de uma pessoa no intuito de inibir e intervir algum ato ilícito que esteja acontecendo ou que esteja na iminência de acontecer. Ele é realizado ostensivamente pela polícia, é uma atividade discricionária que deveria estar pautado no princípio da fundada suspeita, que é uma margem de segurança de que realmente aquela situação é passível de uma abordagem, que a pessoa está numa situação suspeita. Apesar de terem os POPs, os procedimentos operacionais padrão, na verdade os policiais eles tendem a agir de acordo com os próprios estereótipos e preconceitos da sua história de vida, O que acontece é que acaba dependendo da atitude do policial. Por falar em atitude, a análise do comportamento tem utilizado esse conceito para relacionar questões raciais. A atitude, segundo Eagle e Shaken 93, é uma avaliação favorável ou desfavorável de um estímulo ou de um conjunto de estímulos. Pode ajudar a entender um pouco sobre racismo, preconceito racial e racismo institucional. Aqui nós vamos falar sobre racismo institucional, que é quando nós falamos mais a nível estrutural, quando uma instituição fracassa em prover um serviço de qualidade para um indivíduo em detrimento da cor, da raça ou da etnia dele. Nesse sentido, nós falaremos aqui da polícia nas abordagens policiais. O objetivo desse estudo foi revisar sistematicamente a literatura empírica, que investigou a relação entre abordagem policial e preconceito. Utilizamos o Psychoinfo, que é uma base de dados. Utilizamos palavras-chave em inglês e em português. Os artigos eles tinham que ter pelo menos 5 anos de publicação, tinham que ser empíricos e tinham que ter sido publicados em periódicos e ter investigado a relação entre abordagens e preconceito racial. Bom, nessas buscas nós encontramos 23 estudos, todos eles em inglês, não encontramos estudos em português, pelo menos nessa base de dados. Desses 23, 7 estudos foram eliminados, 2 por não serem empíricos e o restante por não relacionar os seus conceitos. Nesse caso, 16 estudos foram lidos na íntegra, decompostos, colocados em tabelas e foram analisados.
Bom, os resultados que nós vamos exibir, eles foram aqui divididos nos principais tópicos que chamaram a atenção, que apareceram mais nos resultados. O primeiro deles é o uso excessivo de força policial, né, o que mostrou que isso acontecia com maior proporção com homens negros, principalmente com baixa renda, e as pessoas que moravam em torno, né, em bairros que esse tipo de situação acontecia frequentemente, elas relataram em pesquisas terem mais problemas de saúde, como hipertensão, diabetes. Bom, outro tópico relevante é a percepção dos participantes dessas pesquisas sobre o contato com a polícia. Alguns jovens negros relataram ter dificuldade de comunicação, relataram abuso de poder e policiamento excessivo. Quando se trata das paradas no trânsito, abordagens no trânsito, nós temos motoristas negros que eram parados com mais frequência do que motoristas brancos. Quando comparadas às unidades policiais, então, por exemplo, poderia ser uma parada com um tipo de polícia mais investigativa. Ainda assim, negros eram mais parados. Quando se tratava de multas de trânsito, negros e latinos recebiam mais multas do que motoristas brancos. Quando comparava motoristas brancos e negros em relação a paradas investigativas, motoristas negros eram mais propensos. Bom, todos os estudos eles mostraram que pessoas negras são alvos mais frequentes das abordagens policiais e de uso excessivo de força, quando comparado às pessoas brancas. Os homens negros, principalmente, sendo alvos mais frequentes. O que corrobora com pesquisas brasileiras, né? Por exemplo, Souza e Reis, em 2014, eles fizeram uma pesquisa com policiais e jovens da periferia, e os policiais eles relataram que o suspeito habitual, ele geralmente jovem, negro, que usa determinado tipo de roupa, que fala gírias, que mora na periferia, então algumas características estereotipadas que corroboram com os achados. Bom, o Brasil ele enfrenta um efeito colateral desses viés estereotipados nas abordagens, que é a letalidade policial. Cerqueira e Moura, 2013, eles mostram que jovens negros entre 15 e 29 anos morrem mais em confrontos com a polícia do que em resultado de crimes como roubo. A percepção negativa das pessoas, sobre a polícia americana, inglesa e holandesa, onde foram realizados os estudos, também se assemelha a como os brasileiros descreveram uma pesquisa do IBGE em 2012, onde eles relataram, 62% da população relatou que a raça deles influenciava em assuntos como polícia e justiça. Bom, o Stop, Question and Freeze, que é um tipo de parada policial realizada nos Estados Unidos, também conhecido como Terror, também se mostrou em alguns estudos um tipo de abordagem que favorecia ainda mais que pessoas negras fossem paradas. Bom, algumas consequências comportamentais do racismo institucional nas abordagens e sociais são reações indesejadas como medo, revolta, nervosismo, esquiva de estar em ambientes por medo de ser abordado. Então aqui, por exemplo, esse jovem senhor, por mais que não fosse pela polícia, fosse segurança de um supermercado, ele tirou a roupa para mostrar que não estava roubando nada no supermercado, Poderia ser uma pessoa com histórico de passar por situações de constrangimento desse tipo, que pode levar pessoas muitas vezes ao extremo. Bom, aqui tem um relato de um rapaz, jovem de 19 anos, americano, que ele diz: senti como se tivesse feito algo de errado, apesar de saber que não fiz, após uma abordagem. Bom, Misael e Sampaio, eles também argumentam que a chamada guerra às drogas pode favorecer com que mais pessoas negras, principalmente homens, sejam detidos e assim expostos ao uso excessivo de força policial. Além do racismo institucional afetar indivíduos, acontece também como um tipo de perpetuação, um mecanismo
de perpetuação da condição estrutural de desigualdade na nossa sociedade, onde cada vez mais as pessoas brancas continuam detendo o poder das instituições, enquanto as pessoas negras continuam a sofrer desigualdades sociais. Bom, eu sugiro que pesquisas investiguem discrepâncias raciais em paradas de trânsito aqui no Brasil, que foram estudos que infelizmente não conseguimos analisar, assim como usar outros bancos de dados, que foi uma limitação dessa pesquisa, nós temos usado apenas um, que hajam movimentos de produção e divulgação de dados, né, sobre segurança pública, para que mais pesquisas possam analisar. E para os analistas do comportamento, que pesquisas futuras possam investigar macrocontingências, né, como que esses comportamentos individuais entre as instituições se mantêm. Podem avaliar também o uso de modelagem no comportamento dos policiais durante as abordagens, né, para diminuir o preconceito. Bom, eu considero que esse estudo ele foi relevante para conhecer sobre a literatura do preconceito racial e a relação dele com as abordagens policiais. Espero que essas informações possam ser úteis em pesquisas tanto na psicologia comportamental como em outras ciências. E agradeço imensamente que você tenha assistido até aqui. Eu espero que esse estudo tenha impacto na sua vida profissional e social. Bom, aqui está meu contato, caso você queira me procurar para mais dúvidas. E o artigo ele se encontra disponível na internet. Um abraço, até mais.